meditar na palavra do Senhor. E Deus vai falar no seu coração, porque Deus falou no meu coração através dessa mensagem. Eu tenho pensado nela durante essa semana, estive orando, estive refletindo sobre ela, apliquei essa mensagem em algumas áreas da minha vida, e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Olha, antes de você se assentar, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. Nós vamos ler a poderosa palavra de Deus, aquela que contra ela não adianta, ela é eterna. Lá no século V, no século I, antes de Cristo, ela já prevalecia. Se Deus permitir que vivamos ainda, que esse mundo vá mais 200 anos para frente, ela continuará sendo a palavra de Deus. E em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, está escrito assim. Vamos ver ali na telinha? Olha lá. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Se assente, coloque a mão no seu peito assim. Você vai entender o contexto desse texto, e você vai ver como ele se encaixa na minha vida hoje, como ele se encaixa na sua vida nesta noite. Senhor, o teu Espírito está neste lugar. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui nesta noite. O Senhor sabe da necessidade, da realidade que essa pessoa vive. O Senhor sabe o que ela precisa nesta noite. E, meu Deus, fale ao coração dela aquilo que ela precisa ouvir, para que o Senhor mude a realidade desta pessoa hoje, e que ela saia daqui, Senhor, pronta. É assim como Davi, que ela saia daqui nesta noite com a vitória na mão, e, meu Deus, pronta para viver este mês restante aí de fevereiro, esse restante de ano, Senhor, na tua presença. Espírito Santo, todos que estão aqui nesta noite, todo mundo, todos nós, precisamos ouvir a tua palavra. Seja agora bondoso com cada um de nós e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Imagina a cena. Davi, você conhece a história dele. Você sabe que ele derrotou o gigante Golias. Você sabe que ele foi ungido rei de Israel por Samuel, que foi pregado hoje pela manhã na ordenação do evangelista Vanderlei, nosso atual pastor Vanderlei. E Davi aqui, ele está retornando. Ele esteve um tempo longe da sua cidade, da sua família, e ele está retornando. E quando ele retorna, quando ele chega na sua cidade, na sua casa, os amalequitas haviam destruído ali, tinham levado a família dele embora, todos os moradores. E quando você olha esse texto, você vai ver que Davi e todos ali os seus colegas, os seus amigos também guerreiros, eles choram por vários dias, desconsolados, porque a família havia sido levada embora e estava cativa, na mão do inimigo. E eles choram, 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 e de repente Deus dá um presta atenção neles. E Davi então se recupera, e ele vai consultar a Deus, e ele fala: Deus, o que eu devo fazer? E Deus chega para ele e fala assim: ó, é hora de você continuar a lutar, é hora de você ir em busca daqueles que são seus, daqueles que eu coloquei na sua mão. E hoje Deus vai falar conosco exatamente sobre isso. É hora de você lutar. Diga, é hora de lutar. Mais uma vez, é hora de lutar. Mais uma vez, é hora
de lutar. Pastor, lutar pelo quê? Que batalha eu devo lutar? Que luta eu devo lutar? O que o Senhor está querendo dizer nessa noite? O que o Espírito Santo quer me ensinar nessa noite? É muito simples. Nós vivemos numa época, num tempo, em que existe uma grande passividade no coração de muitas pessoas. Elas estão passivas, elas estão assistindo a vida acontecer ao redor delas, elas estão vendo as coisas acontecerem e elas não reagem nem para mais e nem para menos. Se a gente for contextualizar, talvez hoje você tenha aberto aí a sua rede social e você tenha visto ali situações, talvez na sua casa hoje, no seu almoço, lá de domingo, você viu uma situação e você ficou ali passivo, você não reagiu. Talvez você esteja vivendo um momento da sua vida que requer de você luta, e você está nocauteado no canto e você não consegue fazer nada. Para aqueles que gostam, normalmente sábados, ontem à noite, passou MMA, luta. E naquele octógono, quando as pessoas, lutadores entram ali, não tem o que fazer. Ou ele ganha, ou ele perde. Raras vezes existe um empate, ou alguém que não ganhe, anula-se por algum motivo aquela luta. A nossa vida, esse mundo, ele é um grande ringue, principalmente para nós cristãos. Nós lutamos contra a correnteza. Acabamos de ver uma festa carnal, uma festa terrível, que na televisão, o visual, talvez chame a atenção, gera muito recurso financeiro, mas nesses polos onde essas festas acontecem todo ano, há muita prostituição, há muito assassinato, há muitas situações que o diabo ali potencializa, e às vezes as pessoas ficam impotentes diante disso e não fazem nada também. Às vezes você tem alguém lá na sua casa que você está vendo que a pessoa está sendo destruída, ou talvez até você está sendo destruído em alguma área da sua vida, mesmo sendo crente, mesmo estando aqui dentro da igreja. É possível você continuar vendo a vida acontecer ao seu redor, e você fala assim: poxa, acontece na vida do irmão, acontece na vida do outro, acontece lá não sei o quê, mas na minha vida nada acontece. O Espírito Santo vai nos ensinar algumas coisas hoje, interessantes. Davi e seus homens, neste momento, estão desmoralizados, abatidos pela dor do desespero. E a pergunta que paira no ar naquele momento, ou que pairava, é a seguinte: e agora? O que fazer? É hora de se entregar à tristeza e à derrota, ou é hora de levantar e lutar? Deus te trouxe aqui nesta noite, você pode ter certeza, para te dizer o seguinte: você precisa levantar e lutar. Chega de continuar passivo, chega de continuar sem reagir diante das situações que estão na sua vida. Ainda hoje eu atendi uma pessoa que está num momento da vida dela pensando o seguinte: eu preciso reagir diante das coisas que estão acontecendo na minha vida. Então esse desconforto, essa situação de você olhar e não se conformar com aquilo que está ao seu redor, tem que estar presente no coração do crente, tem que estar presente na nossa vida, porque há uma vida muito abençoada para ser vivida em Cristo Jesus todos os dias. Há uma vida abundante para ser construída diante de Deus todos os dias. Se é o pessoal lá de fora que não tem Jesus, que estão deixando a vida levar eles, ok, é a realidade deles, mas eu e você não.
Nós somos nascidos de novo em Cristo Jesus. Quem nasceu de novo em Cristo Jesus diz amém. Poxa vida, esse ano, nós começamos o ano falando sobre o novo de Deus para a nossa vida. E esse novo, essa novidade de vida, essa realidade com Deus, essa construção de vida diante do Senhor, ela não é fácil não. Se você ficar sentado no seu sofá, se você ficar diante da sua televisão, se você ficar conformado com as realidades que estão próximas a você, sem reagir, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Mas, nesta noite, o Espírito de Deus nos convida a batalhar por algo que você tem que viver, que Deus já projetou para você viver, mas que você ainda não está vivendo. Pode ser na sua vida profissional, pode ser na sua vida conjugal, pode ser na sua vida sentimental, pode ser na sua vida com Deus, pode ser na sua... não sei. Deus tem algo para você viver. A pergunta é, você está vivendo? Ou você está passivo diante das situações que estão acontecendo ao seu redor? Nós não somos seres isolados, nós vivemos numa comunidade melhor chamada família, nós vivemos no trabalho, nós temos pessoas próximas a nós, e nós temos visto coisas acontecerem. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo com coisas que o diabo está fazendo contra nós? Esse texto vai nos ensinar algumas coisas muito importantes. A primeira delas, é necessário você reconhecer, diga reconhecer, que você está em batalha, que você é um soldado, que você não é alguém que está aí assim, tipo, vou viver a vida, vou levantar, vou trabalhar, vou casar, vou pagar a conta e daqui a pouco eu vou morrer e está tudo bem. Não, senhor. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, que Ele está levando a efeito na minha vida e na sua vida. É isso que tem que nortear. Não é baseado pelo que você vê na rede social. A sua vida tem que ser baseada com o que está aqui nessa palavra. E aqui está dizendo que eu e você somos filhos de Deus e que nós fomos chamados para mostrar a esse mundo, mostrar para quem quiser que nós somos filho de um Deus poderoso, um Deus que já proveu a nós a vida e a vida eterna. Amém? Primeiro lugar, reconheça a batalha. A primeira coisa que precisamos fazer quando nos deparamos com os desafios, e olha que são muitos, hein? É que estamos em uma batalha. A vida não é um mar de rosas, como dizem as pessoas. E haverá momentos de dificuldades e momentos de provação. Jesus falou sobre isso. Neste mundo tereis aflições, mas, graças a Deus pelo mas. Fala, graças a Deus pelo mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é esse bom ânimo? Não se conforme. Tenha um bom ânimo. Anime-se. Viva. Busque. Faça diferente. Porque eu já venci por você. E você também vencerá. Davi enfrentou uma batalha literal. Mas todos nós enfrentamos batalhas em nossas vidas. Podem ser batalhas contra o pecado, que está pertinho de nós, todo dia tentando nos afastar do centro da vontade de Deus para a nossa vida. Pode ser uma batalha contra uma doença, e olha que as doenças existem, estão por aí. Pode ser uma batalha contra a depressão, contra a injustiça, ou contra qualquer outra dificuldade. O Espírito Santo está falando no seu coração nessa noite. Tem uma batalha acontecendo aí na sua vida, você pode ter certeza. Se não tiver acontecendo alguma coisa errada está. Porque nós estamos em batalha.
Você então está nocauteado que você nem está percebendo que coisas estão acontecendo ao seu redor. Agora você veio à presença de Deus, e na presença de Deus, o Senhor nos fala: reconheça que você está em batalha. Não reconhecer isso é estar derrotado já de cara. Você já viu algum lutador entrar lá naquele ringue, entrar naquele octógono, e não se posicionar como lutador diante do que está à frente? Não, ele já entra ali preparado, ele sabe o que está acontecendo. Eu e você também precisamos saber o que está acontecendo conosco. Nós estamos construindo uma vida diante de Deus. Nós estamos aqui para viver o melhor que Deus tem para nós nessa terra. Nós estamos aqui para fazer diferente, porque nós não estamos em trevas. Nós já recebemos a luz do Espírito de Deus para entender quem nós somos nessa terra e o que nós estamos fazendo aqui. Por isso que eu digo que o que aconteceu hoje pela manhã aqui é um milagre realmente. É um milagre. Por quê? Porque Deus tem poder para nos levar em vitória, de vitória em vitória. O único que pode nos derrotar somos nós mesmos. O pastor está pregando nas terças-feiras, né, sobre o pessimismo. Olha, que é outra coisa que está acontecendo muito também. O pessimismo generalizado. Nós não. Nós somos daqueles que reagem diante das situações. Pensa na sua vida, pensa em você. Você está passivo diante de algumas realidades, ou você está reagindo? Quando eu olho para a palavra de Deus, o próprio Davi, ele, lá em 1 Samuel 17, você voltando um pouquinho antes, você vai ver que ele enfrenta Golias, um gigante filisteu, de força e estatura impressionante. A Bíblia, historiadores, chegam a uma conclusão que Golias tinha algo próximo de 3 metros de altura. Davi era um moço jovem, por mais alto que fosse, aquele guerreiro, ele era um gigante, um monstro, não tinha como vencê-lo. Mas Davi tinha uma arma poderosa. Davi não era um guerreiro experiente, mas ele tinha fé em Deus. Qual é o gigante que está aterrorizando você? Talvez você pense assim: eu não tenho forças para vencer esse gigante. E não tem mesmo. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem força para lutar sozinho contra elas. Mas você não pode esquecer de quem você é. Davi reconheceu que aquela batalha não era dele, mas era uma batalha do Senhor. Por quê? Porque envolvia o reino de Deus. Quem é crente aqui tem certeza, diz amém. Tudo que acontece ao seu redor, você sendo um filho de Deus, diz respeito ao reino de Deus. Você sabia disso? Ou para mais, ou para menos. Ou para te levar para o centro da vontade de Deus, ou para te afastar da vontade de Deus. E nesse universo, você não está perdido, perambulando. Você tem um Deus poderoso que te ama, e um Deus que chegou a você e falou assim: ó, vem cá, eu tenho um plano de vida para você, eu tenho um propósito de existência. A sua vida não se resume a essas coisas aqui da terra. Você é um ser eterno, e você é um soldado meu nessa terra. Então eu estou aqui para cuidar de você e proteger você. Mas nós precisamos andar em parceria. Precisamos agir, nós agirmos pela fé. Então, quando nós reconhecemos que essa batalha que está próxima a nós, ela não é nossa, mas ela é de Deus, e que podemos enfrentar com fé e confiança, o cenário todo muda. Então veja, perceba que o que falta na verdade é um reconhecimento nosso, da nossa parte, de quem nós somos, do que nós estamos vivendo, a situação que nós temos enfrentado. E isso é tão poderoso, gente, que se for uma enfermidade, Deus tem poder para curar. Se for um impossível, o meu Deus realiza impossíveis.
Se for uma situação extrema, o meu Deus é poderoso. Se for uma situação do futuro, o meu Deus manda no futuro. Se for uma situação do passado, Deus tem poder para tirar aquilo de mim. Se é um pecado gigante, Deus tem poder para perdoar. Se é uma situação, não sei qual é uma situação de morte. Eu tenho uma boa notícia para você: Jesus Cristo ressuscitou, e Ele garantiu que nós também ressuscitaremos, se nós ficarmos firmes com Ele. Esse é o nosso Deus. Então essa batalha, ela não é só nossa. Traga Deus para o seu dia a dia, e entenda que você não vive alheio de Deus, mas você vive nessa terra pelo plano de Deus. Linka isso com Deus e comece a observar pela palavra de Deus o que está acontecendo com você, e vá ajustando a sua vida em relação a isso. Se você olhar um pouquinho mais a palavra de Deus, você vai ver Esther e o decreto de morte que o rei Assuero, ele decreta a todos os judeus. E aquela jovem judia, ela arrisca a sua vida para salvar o seu povo. Ela reconhece uma batalha. Nós estamos em batalha. Parece que é só uma questão do rei Assuero matar os judeus, uma batalha real ali de morte daquele povo daquela época, mas ali tinha um plano de Deus, porque Jesus Cristo tinha que nascer mais no futuro, e se aquele povo todo é exterminado, não vem o nascimento de Cristo. E de repente o Senhor levanta uma jovem, e ela tem uma reação que nós precisamos aprender, tanto com ela como com Davi. Ela foi orar, ela foi buscar a Deus, ela chegou para o Senhor e falou: Senhor, o Senhor está vendo isso? Olha, eu estou orando a Ti, meu Senhor, para que o Senhor nos livre desse problema que está acontecendo. E Deus foi tão maravilhoso, mas tão maravilhoso. Para quem conhece a história de Esther, sabe que Deus moveu as situações ali para que ela pudesse chegar ao rei, falar com o rei, e aquela situação toda ser alterada, mudada, e ao invés de morte, aquilo se transformou num potencial de vida para que eles pudessem continuar a vida deles. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela impacta a vida de outras pessoas. E talvez exista morte perto de você, talvez exista morte na sua casa, mas você precisa fazer algo. Reconheça que a batalha, ela existe, e quando nós agimos com fé, Deus nos capacita para realizar grandes feitos. E talvez você esteja nessa noite aqui pensando exatamente isso. Pastor, o senhor está falando de personagens da Bíblia, o senhor está falando de gente aí que está escrito na palavra de Deus, que nós conhecemos a história, mas quem sou eu? Você é um filho, é uma filha de Deus, tanto quanto esses que nós estamos lendo. Eles não eram super homens, super mulheres, eles eram comuns, igual eu e você, mas eles buscavam a Deus para as suas necessidades diárias. O pastor Rafael hoje pela manhã falava sobre Davi, desse coração de Davi, que um coração cheio de defeito, igual o meu e o seu, mas era um coração que estava alinhado com o plano de Deus para a vida dele. O que você tem que fazer nesta noite é alinhar o seu coração com o plano que Deus tem para você. Não se conforme com aquilo que você está vivendo, a menos que aquilo que você esteja vivendo é o que está aqui na palavra de Deus para você. Se for algo menor, se você olhar para a sua vida hoje e você entender que ela precisa de algum tipo de ajuste, que ela precisa de algum tipo de situação para ser alterada, para ser mudada, para ser transformada na presença de Deus, reaja, reconheça que você está numa batalha e que Deus quer mudar a sua realidade. Pare para pensar, analise. Às vezes a gente vem ao culto, a gente ouve a palavra, a gente às vezes bate palma, a gente até
fica feliz, dá um abraço no irmão, vai para casa. Mas a pergunta é: o que a palavra de Deus falou no seu coração? O que ela mexeu com você? Como você vai sair daqui? Eu até separei alguns exemplos adicionais aqui. Abraão, quando ele foi sacrificar Isaque, ele reconhece que vinha uma ordem de Deus para sacrificar Isaque, e ele estava disposto a obedecer, mesmo que isso significasse abrir mão do único filho que Deus havia dado a ele, o filho da promessa. Moisés, e a travessia do Mar Vermelho, ele reconhece que é uma situação impossível, mas ele confia em Deus e segue as instruções que Deus lhe deu. Noé e a construção da arca. Noé reconhece que o dilúvio está chegando e ele obedece a Deus, construindo uma arca para salvar a sua família e os animais. O que nós aprendemos com tudo isso? Há uma batalha acontecendo perto de nós. Qual vai ser a nossa reação? Citei aqui exemplos diversos de pessoas que, na hora da situação, ela reconheceu o que estava acontecendo, ela reconheceu que havia um problema acontecendo, ela reconheceu que algo precisava ser mudado, alterado, e eles tiveram uma reação em Deus, e essa reação em Deus mudou, transformou, alterou aquela realidade de morte, de dificuldade, de situação, para uma situação de vitória. Concluo que reconhecer a batalha é o primeiro passo para você ser vitorioso. Pense, você não está num campo de futebol nessa hora, você não está na frente de uma televisão, você não está aqui para ser animado, entretido, não, você está diante de um Deus que leva muito a sério essa questão de vida, e Ele está nesta noite te convidando a reconhecer alguma área da sua vida que você precisa levantar e lutar contra ela. Você precisa fazer a diferença, você precisa trazer a palavra de Deus para próximo de você, você precisa aplicar aquilo que você conhece da Bíblia, porque para cada pergunta que nós temos, a Bíblia tem uma resposta. A questão é que a gente não pergunta, a questão é que a gente não fala para Deus o que está acontecendo conosco. A gente prefere muitas vezes ficar quieto, a gente prefere muitas vezes murmurar, a gente prefere muitas vezes fazer tantas outras coisas, mas a gente não fala com aquele que tem poder para mudar a realidade. É sério isso, é muito sério. Precisamos entender que Deus tem uma vida poderosa para nós. E Davi consulta, e Deus orienta: Davi, levanta e batalha, levanta e vá atrás. Ai, ai, esses 18 anos que Deus já me deu para viver, eu só fui vitorioso, eu só alcancei algo quando eu levantei, quando eu acreditei, quando eu busquei a Deus, quando eu falei: eu consigo, com a ajuda do meu Deus, eu vou chegar lá. E eu tenho inúmeras histórias de superação, de conquistas em Deus para contar para você, mas nenhuma delas aconteceu eu estando passivo diante da realidade. Todas elas precisou que eu me levantasse e falasse assim: eu posso mudar essa realidade. A mudança
começa em meu coração, acreditando que isso não é desse jeito, que Deus tem um plano diferente disso, e que eu vou enfrentar essa situação em nome de Jesus e serei vitorioso. Pense. Eu quero fazer algo diferente agora, antes da gente ir para o próximo tópico dessa pregação. Eu quero que você feche os seus olhos onde você está. E eu quero que você seja sincero agora diante de Deus. E você peça ao Espírito Santo que Ele fale ao seu coração, que Ele mostre para você uma realidade, uma situação, que você sabe que ela está acontecendo aí na sua vida, e que precisa de uma alteração, que precisa de uma mudança, que precisa de uma intervenção divina. Não aceite a derrota, não aceite o pecado, não aceite a mediocridade, não aceite Satanás enfiando o dedo na sua testa e dizendo assim que você não é merecedor. De fato você não é merecedor, mas Jesus é o merecedor e Ele conquistou por nós. Você precisa reagir. Você, meu irmão que está aqui nesta noite, você homem que está aqui, você precisa realmente ser homem, você precisa se levantar, você precisa lutar, você precisa dizer para Deus que você está tomando uma atitude diferente em relação a essa realidade, e que você não concorda com ela, e que você quer que Deus te ajude, e que nesta noite você reage num sentido de não continuar passivo diante dessa situação, mas de você buscar em Deus a condição de você superar isso. Há uma vida poderosa em Deus para você viver. Se você não está vivendo, você precisa viver. Você, minha irmã que está aqui nesta noite, preste atenção, lute pela sua casa, lute pela sua família, coloque os seus joelhos no chão e busque a Deus. Hoje pela manhã nós ouvimos a mãe do Vanderlei dizendo que ela orou por muito tempo, e Deus ouviu a oração dela, porque hoje ela viu o filho dela sendo ordenado um pastor, e ela viu Satanás sendo derrotado. Qual situação que está te deixando com vergonha? O que Satanás tem te acusado? Entenda uma coisa, não fique passivo, reaja. Você está diante de um Deus que, quando nós reagimos diante dEle, Ele reage em nossa direção. Não permita que Satanás continue te massacrando. Fale para Deus agora, qual é? Qual é a batalha que você precisa reconhecer que ela existe? Espírito Santo, abre agora o entendimento desta pessoa, para que ela perceba, ela reconheça, ela veja, ela tenha ciência, tenha clareza de que algo está errado e que ela precisa lutar para mudar essa realidade, para alinhar essa situação com o Senhor e mudar isso, mudar essa situação de morte em situação de vida, mudar essa situação de derrota em vitória, mudar essa situação de mentira para a verdade que o Senhor tem para a vida desta pessoa. Satanás, você está sendo derrotado agora neste momento, e em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus agora esclareça para este irmão, para esta irmã, para esse amigo, para essa amiga que está aqui nessa noite, o que precisa ser colocado em ordem, qual situação precisa ser alterada. Fale para Deus, fale, é importante, essa é a sua participação neste momento. Para de levar a sua vida como se ela não valesse nada, ela vale muito para Deus. Tem muita coisa para você viver em Deus, não está bom do jeito que está.
quero te convidar para algo prático agora. Então levante-se. Levante-se. Está em pé? Você só está em pé porque Deus deu força e poder para você estar em pé. Espiritualmente é a mesma coisa. Você precisa estar em pé diante das situações que acontecem na sua vida, sejam elas quais forem. Coloque-se em pé na presença de Deus e lute. Davi foi lutar. O próximo ensino agora é: lute, mas assente-se para você ouvir. Levante-se e lute. Depois de reconhecer que existe uma batalha, você reconheceu? Sim ou não? Fala sim. Certeza? O próximo passo é levantar-se e lutar. Não podemos nos entregar à passividade ou à autocomiseração. Ou seja, eu sou um coitadinho, eu não consigo. Olha, eu não estudei. Eu moro no bairro XY. É não sei o que. Não sei o que mais. Não. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E isso faz você um vencedor. Ou melhor, vou corrigir e vou usar o texto bíblico. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Davi não se intimidou com a situação. Ele reuniu seus homens, consultou a Deus, partiu em busca de seus familiares, lutou com bravura e perseverança. Você pode ler o texto, 1 Samuel 28. E no final, conseguiu libertar todos os que haviam sido levados cativos. Você precisa se levantar em alguma área da sua vida que só você sabe qual é. E você precisa lutar. Você precisa parar de deixar isso te derrotar. Você tem força para lutar contra isso. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Aliás, a palavra de Deus vem e diz a você: se Deus é por você, quem será contra você? Lembra do texto? Se Deus é por nós, ninguém. Isso aconteceu com Gideão e os seus 300 homens, em Juízes capítulo 7, passamos pouco atrás aqui de Samuel, vai estar lá Juízes. Gideão, ou um pouco à frente, que ele está logo na sequência, enfrenta um exército midianita muito maior que o seu. Deus instruiu Gideão a reduzir o seu exército para 300 homens. Gideão obedece, com fé e com estratégia, derrota os midianitas. Talvez você pense exatamente assim: eu sou sozinho. Não, você tem Deus, e isso faz de você um vitorioso. Porque onde você não pode lutar, Deus luta. O que você não pode fazer, Deus faz. O que você não tem força para chegar lá e fazer, Deus faz. Eu não sei, mas Deus é o Deus do impossível. Deus pode mudar qualquer realidade, qualquer situação. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele muda situações, Ele muda realidades. Aquilo que esse mundo já decretou como acabado, Deus vai lá e transforma. Aquele que a medicina de repente falou que não tem mais jeito, Deus vai lá e cura, e restaura, e muda. Você não está sozinho, você precisa viver as maravilhas de Deus na sua vida. É só você reagir, é só você se posicionar e se colocar em pé. Mesmo, preste atenção, mesmo quando as chances parecem totalmente contra você, desfavoráveis, totalmente, podemos vencer com fé
no Cristo que está em pé junto conosco. Satanás tem poder, é verdade, mas ele não tem todo o poder, porque todo o poder está na mão daquele que nos criou, está na mão do Senhor Jesus Cristo. E Ele tem vitória para a sua vida, Ele tem vitória para você, Ele tem um novo nível de vida para você viver que eu não sei qual é. Por isso que eu digo que em Deus não tem aquele negócio assim, pô, eu já cheguei aqui, tá bom. Não, não tá bom, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, porque Deus é infinito. E a gente vive os dilemas nossos aí do dia a dia, temos os nossos problemas, só que nós temos que nos colocar de pé, e nós temos que vencer cada um deles no poder do nome do Senhor Jesus. Eu coloquei aqui mais um exemplo, Paulo e Silas na prisão, Atos capítulo 28. Paulo, ele foi preso porque ele estava pregando o evangelho, e ele foi colocado numa prisão, e a prisão naquela época não era igual hoje, era muito pior, porque era embaixo da terra, era nas cavernas, nas rochas. E se hoje a prisão já é um desespero, essas que nós temos aqui, você imagina naquela época, a limpeza, não tinha energia elétrica, não tinha nada, então você imagina a situação. E eles tinham apanhado antes, e estavam presos lá, e aquilo podia ser para eles o fim, mas ali eles têm uma atitude que eu e você precisamos ter, e a gente geralmente não faz isso. Eles reconhecem que há uma batalha espiritual acontecendo ali, que Satanás estava usando pessoas, situações, para alcançar a vida deles e feri-los. E eles têm uma atitude ali que, qual foi a forma deles se colocarem em pé, mesmo estando sentados com os pés presos lá nos troncos? A forma deles se colocarem em pé foi louvarem e adorarem a Deus, cantar ao seu Deus, mesmo estando naquela situação. Eles podiam reclamar, podiam fazer um monte de coisa, mas eles já tinham visto muito de Deus, e eles sabiam que Deus podia salvá-los a qualquer momento, e aquela situação não poderia vencê-los. Eles começam a louvar, eles começam a buscar a Deus em louvor e adoração, e sabe o que acontece? Deus muda a realidade deles. Aquela prisão, acontece ali um terremoto, e eles são soltos, e de repente algo acontece ali, e o carcereiro aceita Jesus, e a família dele toda é salva, e um grande milagre acontece. Eu e você precisamos aprender isso. Nós precisamos cantar mais louvores a Deus, nós precisamos adorar mais, mesmo em meio às dificuldades. Nós podemos continuar de pé e lutando. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não desistiu de nós, Ele lutou, e Ele lutou muito por nós. Mesmo Ele caído, Ele estava lutando. Mesmo quando Ele estava sendo chicoteado, Ele estava lutando. Mesmo quando Ele estava sendo preso na cruz, Ele estava lutando. Mesmo quando Ele morreu naquela cruz, Ele estava lutando por nós. E Ele foi vitorioso quando Deus o traz de volta, e Ele ressuscita ao terceiro dia, no domingo pela manhã, para garantir a nossa vitória total. Ele lutava por mim, Ele lutava por você. Então, nós temos que seguir o exemplo do nosso Salvador, nós temos que lutar. Daniel, na cova dos leões, ele é lançado lá de uma forma injusta, mas de uma forma milagrosa também, ele é protegido. E o leão naquela noite fez jejum, e no dia seguinte, quando jogam lá os que lançaram ele, antes que eles cheguem lá no fundo da cova lá, e já tinham sido devorados pelos leões. Isso não é poderoso? Aí você fala assim, pastor, isso é história da carochinha. Não é, isso é palavra de Deus, e eu creio que está escrito assim. Josué e a conquista de Canaã
Josué lidera o povo na conquista da terra prometida, enfrentando muitos desafios, começando com uma cidade totalmente fortificada chamada Jericó. E ali, mais uma vez, Deus nos ensina uma estratégia de doido. Qual é a estratégia? Ande em volta da muralha por 7 dias, mudo, sem falar nada, quieto, em silêncio. É a forma. E de repente, dá um grito, toque as trombetas, e a muralha cai. Porque havia ali o espiritual, o sobrenatural de Deus estava presente. É assim que nós ficamos de pé diante dos nossos desafios. É assim que a liderança dessa igreja, ao longo desses tantos anos, chega diante de vocês e fala assim: olha, pode estar tudo difícil, pode estar tudo impossível, mas nós temos um Deus que peleja por nós. E porque nós estamos de pé diante dele, ele também está de pé lutando por nós. Poderoso, né? O pastor comentava na terça-feira, para quem não esteve, nosso acampamento lá em Porto Feliz está uma bênção. E temos lá 4 quilômetros lá que é de terra. E lá quando chove, não tem muito barro, mas passa aquele estreminhão de cana, aquelas coisas assim. Mas uma asfaltinha cai muito bem ali. E o que aconteceu? Eles estão começando a asfaltar lá. Coincidência, né? A gente acabou de comprar, eles começam a asfaltar. Não é isso não, gente, eu não sei, eu olho para essas coisas, quando eu fico olhando para isso, eu falo: Deus, como o Senhor é caprichoso, como o Senhor é maravilhoso. Aquele lugar, nós nem começamos a pagar ainda, vamos começar a pagar agora a partir de abril, mas Deus já está fazendo grandes milagres ali, e Deus está dando sinais de que Ele está conosco. O resto é com a gente, é a gente que tem que fazer. Sabe aquele negócio da rede, tem que ficar e dormir na rede? Ó, pensa 2 vezes para deitar e dormir na rede, porque não está dando tempo para dormir na rede. Só quando você estiver de férias lá na praia, lá, pega um suco, deita embaixo de um coqueiro e toma cuidado, porque a onda pode te pegar. Mas no resto, é trabalhar, 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 para ver a mão de Deus agindo. Jesus enfrenta a morte na cruz, mas ressuscita dos mortos, vence o pecado, vence a morte, para nos garantir a vitória. Eu não sei